Boa tarde, me chamo Juan e essa gravação é a apresentação do projeto de eletromagnetismo. Esse mesmo projeto visa estudar as propriedades do campo magnético, onde essa prática é aplicada dia a dia, é bastante utilizada para segurança, automação e detector de metal, sendo essa a propriedade do campo magnético, onde a gente pode encontrar detectores de metal, e até em trem de alta velocidade, sendo esses de maglev chamados. E nesse vídeo a gente vai explorar essas propriedades em pequena escala, onde consiste nesse sistema de tranca eletromagnética aplicada a janelas que fecha com o auxílio da força gravitacional. Aí quando o eletroímã é desativado, a janela é liberada e ela se fecha naturalmente. Os componentes principais para esse experimento foi o eletroímã de 12 volts, um microcontrolador qualquer, pode ser uma Pico, uma ESP, uma STM. Nesse vídeo a gente vai utilizar o Arduino pela disponibilidade de ter uma maior tensão para as conexões e uma fonte de alimentação para facilitar a carga do eletroímã. Em detalhes, o projeto ilustra o princípio fundamental da lei de Ampere por causa do campo magnético gerado pela corrente e que passa a carga pelo eletroímã. O campo magnético criado atrai a parte ferromagnética, que no nosso caso é o clipe de papel que está em cima, e nos auxilia para manter fixado. E a força magnética segue a relação na qual a força magnética depende do quadrado do campo magnético, que por sua vez é resultado por μ0 multiplicado pelo número de espiras e da corrente I, que é dividido pelo comprimento do núcleo L. Ao pressionar o botão, o microcontrolador retorna a gente cortando a corrente e por consequência desaparecendo o campo magnético. E aí a gravidade puxa a janela para baixo. Agora, para o cálculo do campo magnético, usamos B igual que é o próprio campo, que é a permeabilidade do vácuo vezes a permeabilidade relativa do núcleo, vezes o número de espiras, vezes a corrente, vezes o comprimento do núcleo. Sabemos que a corrente, definida pelos esquemáticos e pelas informações do manual, é 250 mA, onde pelo eletroímã ele possui 20 milímetros de diâmetro, altura de 15 milímetros, tensão nominal de 12. A gente já automaticamente sabe como é a área por causa das informações, e o número de espira a gente pode deduzir pelo tamanho padrão do fio esmaltado, que é próximo de 0,2 milímetros. E por consequência, fazendo o cálculo de circunferência, a gente consegue 63 milímetros. E calculando pela altura do enrolamento, temos 75 espiras por camada. E pelo menos tenha 5, conseguimos que no total são 375 camadas. Agora, para o cálculo, temos o padrão, o núcleo conservador definido, e temos as 375 espiras, 1,5 da corrente. Agora, para o cálculo, temos o padrão núcleo de valor conservado, temos os números das espiras, temos o valor da corrente, onde encontramos o cálculo é aproximadamente de 0,078 Tesla ou 780 Gauss. E para o cálculo da força magnética usamos o quadrado do campo magnético vezes a área dividido pelo dobro de μ0, onde com os resultados que a gente obtém 0,076 newtons. Em geral é isso. Muito obrigado por assistir.